Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus amados, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 4. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai celestial, nós clamamos o sangue de Jesus e o poder da cruz nessa noite, que o Senhor venha ministrar essa palavra a cada um de nós de uma maneira viva, real a cada coração, e que nenhum de nós saia daqui do mesmo jeito que entrou, mas que sejamos ministrados profundamente pelo Teu Santo Espírito. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, seguramente é um daqueles textos que nos intrigam, ou seja, nos causam perplexidade. Como entender um texto deste? Ele começa dizendo que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Como é que nós conseguimos compreender uma ação dessa do Espírito de Deus? E nós temos dito muitas vezes neste lugar que nada que procede de Deus é por acaso, é aleatório. Não existe unção de Deus aleatória, não existe ação de Deus aleatória. Tudo que vem do nosso Senhor tem um propósito específico para crescimento, para edificação do seu povo. E antes de nós entrarmos no mérito dessa questão, eu queria chamar a atenção da igreja para o fato de que o primeiro Adão foi confrontado, encontrou-se com o adversário, e ele encontrou-se com o adversário num lugar aprazível, num jardim, cercado de tudo o que ele necessitava. E ali naquele jardim, com toda aquela beleza, com toda aquela fartura, com tudo aquilo que estava à sua volta, ele sucumbiu às suas
aos seus apelos naquele dia, levando toda a raça humana a cair da sua posição em Deus. E Jesus, o segundo Adão, o enfrentou no deserto depois de um longo jejum de 40 dias e 40 noites, nos habilitando a vencer as nossas próprias tentações. E é muito interessante porque Adão perdeu a batalha, encerrando a humanidade no pecado e na morte, mas Jesus venceu aquela batalha contra Satanás e continuou vencendo em outras tantas, culminando em sua vitória final, com sua morte e ressurreição. E o apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, ele disse: fostes ressuscitados com Cristo, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto. Eu estou lendo um livro nesses dias, que assim tem sido um alento para aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. É A Vida Crucificada, de A.W. Tozer. E esse livro fala exatamente disso, que nós todos, se verdadeiramente nos encontramos com Cristo, se verdadeiramente morremos em Cristo, fomos crucificados com Ele e ressuscitamos com Ele, nós precisamos viver de acordo com aquilo que nós recebemos do Senhor. Não é possível vivermos na velha vida, da velha forma, do velho jeito, caindo nas mesmas coisas, se nós fomos verdadeiramente ressuscitados com Cristo. Domingo passado nós trouxemos uma palavra à igreja, num texto de Gálatas, quando o apóstolo Paulo chama a atenção daquela igreja, das igrejas daquela região da Galácia, a andar no Espírito. E quando nós andamos no Espírito, jamais vamos cair, sucumbir aos apelos, aos desejos da nossa carne. Então o Senhor Jesus, tendo passado por todas aquelas coisas ali no deserto, Ele venceu o adversário e tornou-se o nosso sumo sacerdote perfeito, porque a nossa semelhança, Ele foi tentado em todas as áreas, mas sem pecados. E todo aquele que se identifica com o Cristo na sua morte, na sua ressurreição, está habilitado a vencer o tentador. Amém? Amém. Estamos começando um novo ano e o Senhor tem ministrado palavras semelhantes à igreja, e é interessante que eu estava conversando com outras irmãs de outras comunidades e o Senhor tem ministrado praticamente a mesma palavra em vários lugares diferentes. Isso significa que é o mesmo Espírito. O Senhor está preparando a sua noiva, a igreja, para resistir aos apelos do nosso adversário. Há duas grandes salas de aulas da parte de Deus para o seu povo: o vale e o deserto. E toda vez que nós somos levados pelo Espírito Santo para alguma delas, nós já vamos habilitados a sair mais que vencedores. Amém? Amém. Então, enquanto no vale nós aprendemos a vencer as provações, que são as enfermidades, dificuldades financeiras, perseguições, perdas, dores e tantas outras coisas externas, no deserto nós somos preparados, ali nós aprendemos a lidar e vencer com as nossas próprias inclinações e fraquezas. Olha que coisa interessante, o Senhor está ministrando para cada um de nós. É no deserto que aprendemos a dizer não ao mundo, ao diabo e à carne. O deserto é aquele momento onde você olha para os quatro cantos, você não encontra ninguém, você não vê ninguém com quem você possa se aconselhar. É só aquele momento da sua fraqueza, você está sozinho, é você, o adversário
adversário, o tentador que está ali ao seu derredor, torcendo para que você caia. E a presença do nosso Deus, que deve estar ativa e viva no seu coração, habilitando a vencer aquela inclinação, aquele apetite, aquele desejo da sua carne. Então, queridos, a experiência da tentação de Jesus, como eu disse antes, o preparou para ser o nosso grande sumo sacerdote. Por isso que quando nós vamos a Cristo nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades, nas nossas inclinações, Ele vem nos acudir. Ele vem nos sustentar com a sua mão direita fiel. Ele é aquele que é o nosso poderoso guerreiro, é aquele que vai à nossa frente, lutando as nossas lutas, pelejando as nossas pelejas. E quando nós buscamos a Ele com toda a força do nosso coração, nós saímos mais do que vencedores. Tem um texto na Epístola aos Hebreus, se eu não estou enganada, que diz mais ou menos assim: diz que na nossa luta contra o pecado ainda não resistimos até o sangue. Que coisa forte! O autor de Hebreus está dizendo ali que se nós fizermos pé firmes, dissermos não ao diabo, não à carne, não ao mundo, esse não, ele é retumbante no reino espiritual. Ainda que a nossa carne não aguente, ainda que venhamos a morrer por causa dessa resistência, nós sairemos vitoriosos. Mas talvez nenhum de nós tenha vencido o pecado até a morte, até o martírio, até o sangue. E é isso que o Senhor deseja ministrar a cada um de nós. Jesus resistiu à tentação como homem, não como Deus. Como muitos querem dizer, não, Jesus venceu aquilo tudo no deserto, depois de 40 dias e 40 noites, com fome, numa hora de fraqueza, porque Ele era Deus. Mas Jesus não seria o nosso sumo sacerdote perfeito, se Ele não tivesse vencido aquilo tudo como homem perfeito. E Ele é o segundo Adão e o primeiro homem da nova criação, que é espiritual. E nós somos todos, fazemos parte dessa descendência espiritual, dessa criação espiritual em Cristo Jesus. Nascemos em Adão, morremos em Cristo e ressuscitamos com Ele, para viver uma vida nova, plena da presença do nosso Deus. E o Senhor Jesus, Ele usou os mesmos recursos espirituais colocados à nossa disposição. O poder do Espírito Santo e o poder da palavra está escrito. E tem um texto, o Senhor usando a boca do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. 1 Coríntios 10, 13. Então a tentação envolve a vontade e os desejos, e Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Será que naquelas nossas inclinações, quando não tem ninguém olhando, nós nos preocupamos porque há uma presença constante conosco, que é a presença de Deus? Tem um filme antigo que eu não sei, que eu não tenho mais paciência para assistir filme, mas tem um filme antigo que dizia mais ou menos assim: eu sei o que você fez no verão passado. Era um filme mais ou menos antigo, e eu não me lembro o teor do filme, mas é como se o Senhor nos dissesse: olha, eu sei o que você fez quando não tinha ninguém olhando. Então nós precisamos ter essa consciência que a presença de Deus não está apenas nas quatro paredes de uma casa de oração como essa. Não há um lugar onde nós possamos fugir
da presença de Deus. E o salmista fala isso no Salmo 139: se eu faço a minha cama na montanha mais alta, o Senhor está. E se eu resolvo fazer minha cama no mais profundo abismo, lá o Senhor estará também. Então tudo que fazemos, que somos, que temos e que podemos, precisa ser para a glória excelsa do nosso Pai. E quando nós trazemos essa palavra, como eu disse no domingo passado, essa palavra corta primeiro a mim e ao pastor, para depois cortar a igreja. Porque a palavra é viva, é espada de dois gumes. E é com temor e tremor que nós trazemos uma palavra como esta. A tentação de Jesus, ela foi real. E teve como alvo o apelo a 3 áreas distintas da nossa natureza humana. Eu queria que você prestasse bastante atenção a isso. Nós vamos voltar ao texto. Primeira área é o apelo à satisfação da necessidade da carne, insinuando falta de amor e de cuidado de Deus. Versículos 1 a 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a primeira coisa que nós percebemos aqui, a primeira área importante que o adversário tentou calcar, foi exatamente na área da satisfação da necessidade da carne. E eu não sei se vocês lembram que quando nós estamos passando por uma dificuldade, a primeira coisa que acontece é a gente dizer: olha, Deus esqueceu de mim. Eu oro, a minha oração não resolve nada, as coisas não acontecem, eu não vejo resposta para isso, Deus me esqueceu. E Satanás, muito astuto, muito esperto, ele diz: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Eu não sei qual é a área da sua vida, da satisfação pessoal, da satisfação da carne, que você precisa lutar bravamente. Mas eu quero dizer a você, o Senhor respondeu ao tentador: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu não sei qual é a comida, eu não sei qual é o apelo, eu não sei qual é a área da sua carne que tem feito você tropeçar. Mas eu quero dizer a você: tem escape. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora deixa eu contar uma história para vocês. Jesus é a palavra viva que procede da boca de Deus. Jesus é o Logos de Deus, é a palavra, é o verbo que se fez carne, e é nele que nós encontramos saída para as nossas fraquezas, para as nossas debilidades. Amém? Alimentar-se da palavra de Deus é mais importante que satisfazer as necessidades e inclinações da nossa carne. Se você nasceu de novo, se você foi regenerado da água e do Espírito, se você foi crucificado com Cristo e ressuscitado com Ele, esse alimento vai lhe bastar. Amém? Amém. Segunda área complicada, segunda área difícil: apelo ao orgulho e à vaidade, propondo ao Senhor um exibicionismo. Olha só, versículos 5 a 7. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem,
e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E depois a gente vai ler o restante dos versículos. Segunda tentação, ela é mais sutil. Desta vez Satanás também usa a palavra como se quisesse dizer: você quer viver mesmo pela palavra? Eu quero ver se você obedece mesmo. O tentador levou o Senhor ao pináculo do templo, cerca de 150 metros acima do vale de Cedron, e ali citou o Salmo 91, 11 e 12, completamente fora do seu contexto, propondo que Jesus pulasse lá de cima, porque está escrito ali que Deus promete cuidar dos seus. É importante a gente olhar com atenção a resposta de Jesus. Jesus disse: também está escrito, e cita Deuteronômio 6,16: não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas vezes nós somos tentados a fazer coisas que nos coloquem no centro das atenções? Cuidado com os falsos profetas de plantão, que apesar de usar as escrituras, não falam da parte de Deus, antes isolam versículos para respaldar suas heresias, seus sofismas e outras coisas mais, e caçar as almas do Senhor. É preciso conferir coisas espirituais com espirituais. Textos bíblicos fora dos seus contextos servem de pretextos para as grandes heresias. Então fica esperto, crente, em nome de Jesus. Por exemplo, o sujeito tem uma doença que não pode comer determinadas coisas. Aí diz: mas eu vou comer porque eu sirvo a um Deus que é vivo e eu não tenho doença, e a doença está lá no corpo dele. E Deus vai me curar. Vai morrer pela boca feito peixe. Porque está se exibindo, está se mostrando, está se achando, como diziam os jovens. Então preste atenção a isso. Tentamos o Senhor quando direcionamos os holofotes da fama para nós, quando a honra e a glória devem ser dadas unicamente ao nosso Senhor e Salvador. Toda postura vaidosa e exibicionista não procede de Deus, porque a honra e a glória devem ser sempre do nosso Senhor e Salvador. Que nós possamos dizer sempre que Ele cresça e eu diminua, que Ele cresça e eu desapareça, para a glória de Deus. Amém? Então tudo que somos, temos ou fazemos deve ser para a excelsa glória do nosso Deus. E o último apelo do adversário é um apelo que muitos procuram, é o apelo a fugir do sofrimento, um atalho para o reino. Ele propõe um atalho para o reino. Versículos 8 a 11 dizem o seguinte: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O tentador insiste e não desiste nunca, e eu queria chamar sua atenção com relação a isto. Ele vai se tornando mais sutil a cada ataque. Ele sai mudando de estratégia. Ele começa de uma forma muito ostensiva e depois vai comendo a papa quente pela beirada. E por isso o Senhor Jesus, ele avisa tantas vezes, não só Jesus como os discípulos de Jesus, a que nós oremos e vigiemos para não cairmos em tentação.
O espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca e não se converte. A nossa carne precisa ser tomada pelo Espírito Santo de Deus. Então nós olhamos para esse texto e eu fico impressionada. E a grande sutileza aqui era livrar Jesus, ou tirar Jesus do prumo da cruz, do sofrimento que a cruz iria causar, em troca de receber dele a adoração só devida ao Altíssimo. Isso foi algo que ele sempre quis desde a sua queda. Note que fugir do sofrimento é o alvo de muitos. Ninguém quer passar por sofrimento, mas a vida cristã é uma vida de estreitos, é uma vida de vales, é uma vida de desertos. E quando nós enxergamos aquilo que nós vamos encontrar, nós glorificamos ao Senhor até por esses estreitos. E quando o Senhor diz, olha, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, Ele não está falando de exterioridades. Ele está falando dessa força interior, dessa plenitude do Espírito, desse enchimento da presença de Deus, ao ponto de nos deixar tão plenos dessa presença, que nada mais nos importa. E é esse o alvo. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Mas não fica só no versículo 28, vai para o 29, para que sejamos conformados à imagem de Jesus Cristo. Amém? Jesus tinha plena consciência da sua missão. O sofrimento é usado como parte da pedagogia de Deus. Fugir dele é andar contrário à vontade do Senhor. E quando eu estou falando, trazendo essa palavra, eu não estou fazendo uma apologia ao sofrimento, não. Mas o sofrimento é uma realidade na vida do cristão. O evangelho sem cruz é um evangelho capenga, um evangelho de facilidades, um evangelho raso, sem compromisso com Deus. Então aqueles que o apregoam são saqueadores do rebanho de Deus. Então fica esperto em nome de Jesus. Jesus mais uma vez rejeita aquela tentação com a palavra. Ele diz, está escrito. Note que Satanás não havia mencionado nada sobre prestar culto, mas Jesus sabia que adoração e serviço andam juntos. O diabo ali se apartou de Jesus, mas não desistiu de tentá-lo. Depois de derrotar Satanás, Jesus estava pronto para iniciar seu ministério. O que é que a gente aprende aqui logo no início? Ninguém pode chamar outros à obediência antes de obedecer. E se foi assim com Jesus, é assim com cada um de nós. Que o texto deixa como lições para nós. Eu separei 5 lições do texto. Primeira, há 2 grandes salas de aula de Deus: o vale e o deserto. O primeiro é o lugar das provações e o segundo lugar das tentações. Todos nós experimentamos a ambas. Segundo lugar, se o adversário foi usado para tentar o Filho de Deus, o que ele não fará com cada um de nós? Por isso, é preciso vigilância e oração. Terceiro lugar, a tentação em si não é pecado. E para ilustrar essa verdade, Lutero, o reformador, ele disse o seguinte: não podemos impedir que o passarinho sobrevoe nossa cabeça, mas podemos impedi-lo de fazer ninho sobre ela. A palavra de Deus, quarto lugar, a palavra de Deus levada a sério através da obediência e a presença do Espírito Santo em nós, garantem a vitória sobre as nossas tentações, sobre as inclinações mais insistentes da nossa carne. E por último,
Jesus enfrentou e venceu a tentação para nos habilitar a vencer também. Somos vocacionados para a vitória. Lágrimas, lutas, choros, angústias, passamos. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, disse o Senhor Jesus. Amém? Vamos orar uns pelos outros.